Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de crimes contra a pessoa. Vamos entrar agora no capítulo 6º, crimes contra a liberdade individual. Diversos crimes que a gente precisa ver aqui, crimes que são cobrados em prova e são importantíssimos aí para os seus estudos. Olha só, vamos começar já com o crime de constrangimento ilegal. Tá aí na tela para vocês, no artigo 146. Constranger alguém. Pessoal, constranger, tá bom? Vamos já colocar aqui, ó, é coagir. Opa, coagir. Então, constranger alguém, coagir alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência. Essa daqui é o quê? A violência imprópria. Imagina que o sujeito que use drogas, soníferos colocado na bebida da pessoa, bebida alcoólica. Então, qualquer meio, isso aqui de forma livre, qualquer meio reduza a capacidade da vítima ao que, pessoal? A não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Professor, isso aqui fez uma confusão na minha cabeça. Calma, pessoal, vamos lá. Não fazer o que a lei permite. A lei permite, por exemplo, que você que tem uma habilitação dirija o seu carro? Permite. A lei permite que você saia da sua casa depois da meia-noite? Sim, a lei permite. Você tem liberdade para ir e vir. Imagina que você chegue alguém e, mediante violência ou grave ameaça ou qualquer outro meio, te reduzindo a sua capacidade de resistência, diga o seguinte: se você sair dessa casa depois da meia-noite, eu vou matar o seu filho ou eu vou te matar. Ou seja, houve uma grave ameaça para que você não faça algo que a lei permite que você faça. Então, o constrangimento ilegal ele pode se dar de N maneiras. Qualquer situação em que haja violência, grave ameaça ou violência imprópria para que você não faça algo que a lei permita. A lei permite muita coisa que você possa fazer e essa pessoa está tentando tolher a sua liberdade individual de fazer o que a lei permite. Olha só, a outra situação, a fazer o que ela não manda. Então, é a situação oposta. Nesse caso, no anterior, ele queria que você se omitisse, que você deixasse de fazer algo que a lei permite. Aqui, ele quer que você faça algo que a lei não manda você fazer. Não é que ele está falando que ele quer que você faça algo que a lei proíba, não. Ele quer que você faça o que ela não manda você fazer. Sabe onde é que é muito comum acontecer esse crime de constrangimento ilegal? Naqueles trotes universitários, em que os calouros vão aos veteranos, né? Ou melhor dizendo, os veteranos vão até os calouros e falam para eles, vão lá para meio da rua para buscar, para pegar dinheiro, pedir dinheiro, não sei o que, para formatura, enfim. Ele está obrigando você a fazer algo que a lei não manda, mediante violência, mediante grave ameaça. Claro, pessoal, há trotes e trotes. Tem trotes que são legais, que não há nada disso, que é só pela brincadeira. Mas há situações em que há de fato violência, há grave ameaça para que o calouro faça o que o veterano determina. Outra situação, os veteranos determinando que os calouros ingiram bebida alcoólica ainda que contra a vontade deles. Ou seja, a lei manda que você ingira bebida alcoólica? Não. Mas vem alguém, mediante grave ameaça, violência ou violência imprópria, e determina que você ingira bebida alcoólica, que você faça algo que a lei não manda que você faça. Este é o crime de constrangimento ilegal. Professor, é um crime grave? Não, não é um crime tão grave, tanto que está aí para vocês. Olha só, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Não é multa, não. Ou multa. É um crime de ação penal pública incondicionada, e essa é a regra do nosso Código Penal, como vocês bem sabem. Sempre que o Código Penal não falar expressamente se a ação penal depende de representação ou mediante queixa, então quer dizer que cai na regra geral, que é uma ação penal pública incondicionada. Trata-se de um crime material, ele vai se consumar
quando a vítima faz ou deixa de fazer o que a lei permite ou o que ela não manda, a depender da situação, tá bom? Então, tem um resultado naturalístico, trata-se de um crime material e a tentativa é cabível. É cabível. Imagine a pessoa que, mediante grave ameaça, determine que você não dirija o seu veículo. Você pega e dirija. Ele cometeu o crime de constrangimento ilegal? Sim, cometeu a tentativa. Você que não obedeceu e deixou de fazer o que a lei permite que você faça. Você acabou fazendo, mas ele, de fato, mediante uma grave ameaça, não fazer algo. Beleza? E muita atenção. É um crime subsidiário. Professor, como assim ele é um crime subsidiário? Ele é subsidiário em relação ao crime, por exemplo, de extorsão. Ele é subsidiário em relação ao crime de estupro. Imagina alguém, mediante grave ameaça ou violência, te constrange a passar para ela a sua senha bancária para que ela possa obter uma vantagem ilícita financeira, sacando o dinheiro da sua conta. Esse crime, houve um constrangimento legal? Sim, é exatamente o que está falando aqui no artigo 146. Só que há um crime mais específico, um crime especial em relação ao constrangimento legal, que é o crime de extorsão. Então, haverá extorsão nesse caso que eu relatei para vocês e não constrangimento legal. Quer ver outra situação? Vítima constrangida mediante grave ameaça ou violência para praticar atos libidinosos ou conjunção carnal com o autor. Houve um constrangimento legal? Sim, mas o agente não vai responder pelo constrangimento legal porque há um crime mais específico, que é o crime de estupro. Então, por isso que se diz que o constrangimento legal é um crime subsidiário. Será constrangimento ilegal quando não houver um crime mais específico, mais especial para o fato ocorrido. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essas características aqui são as mais importantes. Lembrem-se bem, tenham isso daí em mente. E se esse constrangimento ilegal for dirigido para que a vítima pratique um crime, veja bem, a gente está falando aqui a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Mas se você é constrangido mediante violência ou grave ameaça a praticar um crime, aí, pessoal, que nesse crime subsidiário não será constrangimento legal, mas sim o crime de tortura. Tá bom? Só ver depois o artigo 1º, inciso 1º, a linha B da Lei 9.455 de 97. Beleza? E essa pessoa aqui que praticou a tortura, para que a vítima viesse a cometer um crime, muita atenção. A vítima, obviamente, não vai cometer crime algum. Se ela tiver sofrido violência física, ela terá a sua conduta excluída e, portanto, não há que se falar em fato típico, porque exclui a conduta é um elemento do fato típico, não haverá fato típico em razão da vista absoluta, que é essa coação física. Se a vítima, por acaso, sofre coação moral, graves ameaças, aí o que vai ser excluído? A culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então, a vítima que foi torturada para que praticasse um crime não comete crime algum. E aquele que torturou, ele vai responder pela tortura e pelo crime praticado pela vítima em razão da autoria mediata, em concurso material um com o outro. Beleza, pessoal? Trazendo aí um pouco do conhecimento de tortura, eu sei que muitos concursos caem e é importante a gente ter essa visão ampla do direito. Muito bem, vamos ver aqui as causas de aumento de pena do constrangimento ilegal. Olha o parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente. Por que cumulativamente? Porque aqui, lembra que eu falei para vocês que a pena é de 3 meses a 1 ano ou multa? Quando no aumento de pena, parágrafo 1º, o legislador fala que as penas aplicam-se cumulativamente, então vai haver detenção e multa. Beleza? E em dobro,
Então, o crime passa a ser de 6 meses a 2 anos. É duplicada. Beleza? Em que situações? Quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, pessoal, lembra que a gente falou que o legislador ele sempre vai falar quando é mais de 3 pessoas? Aqui tem que ser pelo menos 4. Ou há emprego de armas. Armas em sentido amplo. Então, qualquer arma, pode ser arma de fogo, pode ser uma arma branca, pode ser uma arma imprópria. Em qualquer situação em que há um emprego de arma, no sentido amplo de arma, terá essa causa de aumento de pena. Muita atenção, se por acaso esse crime for cometido, o constrangimento legal com emprego de arma de fogo, a arma de fogo, porte de arma de fogo não é absorvido pelo crime de constrangimento ilegal. Beleza, pessoal? Então o sujeito ele vai responder pelo constrangimento ilegal com a causa de aumento de pena e vai responder pelo porte de arma ou posse, né? Vai que esse constrangimento ilegal se dá dentro de sua casa. Mas o fato é que o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo não resta absorvido pelo crime de constrangimento ilegal. Por quê? Porque se trata de um crime mais grave, pessoal. Um crime menos grave não vai absorver um crime mais grave, salvo raríssimas. Beleza? Então, muita atenção nisso daí. Se houver um emprego de arma de fogo, não vai restar absorvido pelo parágrafo 1º. Olha o parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Isso aqui a gente já falou muito disso daqui, não vou repetir, vou só colocar o que vocês já sabem, que se trata de concurso material obrigatório de crimes. Beleza? Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo: primeiro, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Pessoal, só para falar, aqui são causas especiais de exclusão da ilicitude. Então, obviamente, não vai haver crime se é necessário uma intervenção médica para salvar um paciente que corre risco iminente. Tem algumas religiões que não permitem, por exemplo, transfusão de sangue. Para o médico, na sua situação, na sua obrigação, se ele vê uma pessoa que precisa ser salva e for necessário realizar a transfusão de sangue, ele pode fazer, ele tem uma excludente de ilicitude em relação a um suposto constrangimento ilegal. Beleza? Olha só o inciso 2º. Se essa coação é exercida para impedir suicídio. A gente vê os bombeiros fazendo isso direto, né, pessoal? Alguém quer pular da ponte, quer pular de um prédio, vem os bombeiros e às vezes usam da violência, dando um abraço, empurrando a pessoa para salvar a sua vida. Nesse caso também não há que se falar, obviamente, no crime de constrangimento ilegal. Beleza, pessoal? Bem simples, é um pontos mais importantes e, como a gente não tem tempo a perder, nós já vamos para o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, que é o próximo crime dos crimes contra a liberdade individual. Tá aí na tela para vocês, olha só, artigo 147, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, então crime aqui de forma livre, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Por que que se fala em mal injusto? Alguém ameaça de ingressar com uma ação judicial contra outra pessoa. Uau, que grande ameaça! Pessoal, isso pode ser uma ameaça nesse dito popular. Ameaçou de entrar com uma ação judicial contra pessoa X. Mas não se trata do crime de ameaça. Por quê? Porque isso não é um mal injusto. Isso é um direito de qualquer cidadão de ingressar com uma ação judicial. Não se trata de mal injusto, ainda que se fale que ameaçou de entrar com uma ação judicial. Beleza? Então tem que ser um mal injusto. Alguma coisa que venha prejudicar a pessoa, prejudicar a sua vida, prejudicar seus bens patrimoniais. Tá bom? E o importante é que esse mal injusto tem que ser um mal injusto e grave. Pessoal, obviamente a lei não trouxe para a gente a definição do que é grave e o que não é grave. Leva-se em conta, então, a perspectiva da vítima. Imagina,
Alguém chega para um policial e diz que vai no seu local de trabalho e vai dar um empurrão nele. Nossa, pessoal, isso aí para um policial, alguém ir no local de trabalho dele, lá na delegacia, lá no batalhão da Polícia Militar, para lhe dar um empurrão, isso não quer dizer nada, isso nem configura um mal grave para um policial. Entretanto, se ele fala isso para uma senhorinha de 50 e poucos anos que está trabalhando ainda, não se aposentou, que vai no local de trabalho dela e vai dar um empurrão contra ela, uma senhorinha vai ficar aterrorizada se receber esse tipo de ameaça. Contra ela, essa ameaça será um mal injusto grave, beleza? Então, muita atenção. Se alguém vira e fala assim, por exemplo, vou fazer uma reza para que você obtenha uma doença e venha a morrer. Pessoal, para 99% das pessoas que alguém falar isso, não vai configurar uma ameaça, porque a pessoa não é tão religiosa, não é supersticiosa, mas vai falar isso para uma pessoa religiosa, vai falar isso para um supersticioso, que vai fazer uma reza, fazer uma macumba para que ele tenha uma doença e venha a morrer. O cara vai ficar apavorado, ou a mulher vai ficar apavorada. E aí pode vir a configurar o crime de ameaça. Por quê? Porque a gente tem que olhar a gravidade pela perspectiva da vítima. Beleza? Olha só. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Crime de menor potencial ofensivo, né, pessoal? Absolutamente tranquilo isso daqui. Olha só, a tentativa é possível? Tá bom? Pelo meio escrito, como a gente falou lá nos crimes contra a honra, pelo meio escrito é absolutamente possível, pelo meio falado, em tese, não é possível, mas hoje em dia, pela tecnologia, já poderia se dizer possível o crime de ameaça ser tentado, mesmo na modalidade falada, quando alguém fala algo pelo celular e corta o sinal e aí não é possível chegar a mensagem daquela ameaça. É uma hipótese, então, em que seria possível também a tentativa, mesmo na via oral, na forma verbal praticada pelo crime de ameaça. Na forma escrita, não há qualquer dúvida que cabe a tentativa. Olha só, o parágrafo único diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Então, é aquilo que a gente sempre fala, quando o Código Penal não diz nada, trata-se de ação penal pública incondicionada. Se for uma ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, o Código Penal vai trazer para a gente expresso. No caso aqui é uma ação penal pública condicionada à representação. Não há qualquer dificuldade em relação a isso daí. Pessoal, outra coisa importante, a ameaça, ela pode ser direta ou imediata, ou ela pode ser indireta, imediata. Qual que é a diferença entre essas duas formas de ameaça? Na direta ou imediata, ela é dirigida à própria vítima. E na indireta ou imediata, ela é dirigida a terceiro que tenha com a vítima relação de parentesco ou afeto. Por exemplo, virar para a vítima e falar: vou matar o seu filho. É uma ameaça indireta à vítima. Por quê? É um terceiro, o filho dela é um terceiro, que é um parente ou uma pessoa que tem afeto. Então, muita atenção. A ameaça não precisa ser dirigida, vai ser dirigida à vítima, mas não precisa o mal injusto grave ser dirigido a ela. O mal injusto grave pode ser dirigido a uma terceira pessoa do seu convívio, do seu afeto, da sua família. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dê uma olhada então aí na nossa tela da ameaça e já vamos passar para o nosso próximo crime, artigo 148, sequestro e cárcere privado. É muito importante a gente entender o conceito desse crime, porque a gente ouve demais ele, pode vir comigo, a gente ouve demais esse crime lá nas notícias, né? Na imprensa, fulano foi sequestrado, e a gente acaba colocando na cabeça que o sequestro ocorre quando chega um bandido, pega uma pessoa, leva para o cativeiro e do cativeiro fica exigindo um resgate. Muito cuidado, porque esse crime não é o crime de sequestro aqui do artigo 148, tá bom? Este crime aí que a gente costuma ver na televisão é o crime de extorsão mediante sequestro lá do artigo 159, é um crime
contra o patrimônio e não um crime contra a liberdade individual, tá bom? Obviamente, a extorsão mediante sequestro é um crime complexo, que é a fusão dos crimes de sequestro e do crime de extorsão. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado. O crime de sequestro é simplesmente privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Tá aí para vocês, dá uma olhada. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, retirar, tolher, mediante sequestro ou cárcere privado. Professor, eu lembro lá na faculdade, meu professor disse da faculdade que há uma diferença entre sequestro e cárcere privado. É verdade, há uma diferença, não é 100% pacífica, mas desde Nelson Hungria disse que o sequestro é um local mais amplo e o cárcere privado se dá num local fechado. Clausura, né, pessoal? Cela, uma prisão. Então, basicamente, vamos supor que a vítima seja sequestrada e ela é colocada num local amplo, vamos supor numa ilha deserta ou no alto de uma montanha que ela não tem como sair de lá, a não ser que seja por meio de helicóptero. Houve um sequestro, ela está num local aberto, ela está num local amplo. Já no cárcere privado, ela estará num local fechado. Então, a maioria dos casos, pessoal, o que acontece, que a gente vê acontecer, são casos de cárcere privado. A pessoa é mantida num quarto, num local fechado, exatamente para ela não poder fugir, tá bom? O cárcere privado, então, é mais regra do que o próprio sequestro. Há alguma relevância prática em relação a essa diferenciação? Nenhuma, tá bom? Por quê? Porque as consequências serão as mesmas, é o mesmo crime. Mas só é importante a gente saber da maneira doutrinária e porque, obviamente, sempre pode estar na nossa prova. Mas sequestro, então, a vítima é mantida num local mais amplo e cárcere privado num local mais fechado, enclausurado. 1 a 3 anos. Trata-se de um crime de médio potencial ofensivo, né? Admite-se médio potencial ofensivo, admite-se a suspensão condicional do processo. Beleza, pessoal? Olha só, qual que é o elemento subjetivo do crime de sequestro e cárcere privado? É o dolo, tá bom? Sem qualquer finalidade específica. Ele não precisa ter nenhuma finalidade específica, porque sob risco até de às vezes cair para outros crimes, como o caso da extorsão mediante sequestro, em que há um sequestro com a finalidade específica de obter vantagem indevida econômica mediante preço do resgate. Então, o sequestro e o cárcere privado, há essa privação da liberdade, independentemente de haver uma finalidade específica para que isso ocorra, mas ele só pode ser cometido mediante dolo. Outro ponto importantíssimo, trata-se de crime permanente. A consumação se prolonga no tempo. Beleza, pessoal? Trata-se de crime permanente. A reclusão dele é de 1 a 3 anos. Vamos supor que durante o sequestro o legislador mude a pena, agrave a pena para 3 a 6 anos o crime de sequestro. Não se trata de crime permanente? Então, nesse caso, o agente vai responder pelo crime mais grave, porque ele vem consumando à medida que se prolonga no tempo este crime. Beleza? Então, muita atenção às consequências quando a gente se fala de um crime permanente e, no caso, sequestro e cárcere privado é um crime permanente. Veja bem, mais uma coisa, crime material, exatamente a privação da liberdade da pessoa, e a tentativa, obviamente, é possível. Beleza, pessoal? Bem tranquilo isso daí. Vamos, então, passar para as causas de qualificadora do crime de sequestro e cárcere privado. Veja bem, deixa eu voltar aqui para vocês verem. A gente tem a pena de reclusão a 1 a 3 anos no caso de sequestro e cárcere privado na modalidade simples. Aí o parágrafo 1º vai trazer para a gente uma qualificadora, 2 a 5 anos. Então, nas hipóteses do parágrafo 1º, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Infelizmente,
o legislador ele se olvidou de colocar aqui a questão de uma eventual multa, né, para que fosse respondido também pela multa. Na ameaça tem multa, no próprio constrangimento ilegal a multa, deveria haver multa aqui também. Mas, enfim, isso aí é questão legislativa. Inciso 1º, em que hipótese o agente vai responder por 2 a 5 anos? Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Professor, a vítima tinha 59 anos quando ela foi sequestrada, mas em cativeiro ela completou aniversário e fez 60 anos. O agente vai responder por essa qualificadora? Claro que vai, crime permanente, estava se prolongando no tempo a consumação. Se a vítima completou 60 anos em cativeiro, o agente vai responder por essa qualificadora e não lá pela modalidade simples. Inciso 2º, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Isso daqui é prato cheio para a novela, né, pessoal? Isso aqui acontece em toda a chamada internação fraudulenta, tá? Que é o nome dessa hipótese aqui. Isso aqui acontece em toda a novela. Inciso 3º, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, então a partir do 16º dia haverá essa qualificadora da privação de liberdade por mais de 15 dias. Trata-se, obviamente, aqui, né, pessoal, crime a prazo. Inciso 4º, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, se o menor de 18 anos faz aniversário, faz 18, 19 anos em cativeiro, o agente continua respondendo por essa qualificadora aqui, porque ela vai se aplicar aos fatos anteriores também, quando o agente era menor de 18 anos. E inciso 5º, se o crime é praticado com fins libidinosos. Muita atenção nessa hipótese, porque aqui é uma hipótese de crime formal. Crime formal, professor, porque não requer que o agente efetivamente venha a praticar atos libidinosos com a vítima. Se ele praticou este crime de sequestro ou cárcere privado com fins libidinosos, ainda que não venha a praticar atos libidinosos com a vítima, ele responde pela qualificadora. Então, trata-se de crime formal. Professor, e se por acaso ele vier a praticar atos libidinosos? Aí ele vai responder em concurso material, pelo sequestro e cárcere privado com essa qualificadora e pelo crime de estupro, né, se a conjunção carnal ou ato libidinoso for praticado contra a vontade da vítima. Porque, pessoal, com muito cuidado, às vezes é possível, né, a gente já ouviu falar da teoria da síndrome de Estocolmo, que às vezes a própria vítima vai desenvolver um amor afetivo aí pelo seu sequestrador, e aí ela pode ter, eventualmente, conjunção carnal ato libidinoso com a sua vontade. Podem ser praticados de acordo com a sua manifestação de vontade. O agente não responde por estupro, mas se o objetivo dele era ter essa prática de atos libidinosos, ele continua respondendo por esse crime aqui qualificado do sequestro e do cárcere privado. Beleza? Olha aí o parágrafo 2º. Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Beleza, pessoal? Então, trata aí de um crime ainda mais grave quando a vítima sofre maus tratos ou, em razão da natureza, grave sofrimento físico ou moral. Atenção, pessoal, então essas hipóteses, o parágrafo 2º, obviamente, é mais grave, 2 a 8 anos, e o parágrafo 1º, 2 a 5 anos. Muito bem, meus amigos. Para a gente finalizar, vamos falar rapidamente do crime de redução à condução análoga de escravo. Esse crime aqui ele é chamado crime de plágio. Professor, da onde surgiu esse crime de plágio? O crime de plágio vem da Lex Fabia Plagiaris, pessoal, que era uma lei lá do direito romano que proibia a escravidão de homens livres. Tá bom? Então, por isso que se chama crime de plágio. Tá bom? Não é aquele plágio das propriedades imateriais, não. É o plágio aqui do direito romano relacionado com a escravidão. Olha só o artigo 149, o que ele diz? Reduzir é forçar, né? Subjugar. Reduzir alguém à condição análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados, e aí tem várias formas que esse crime pode ser cometido. Olha só, é um crime, deixa eu já botar aqui para vocês, é um crime de forma vinculada. A gente não fala do crime de forma livre, esse aqui é um crime de forma vinculada.
O legislador trouxe para a gente as hipóteses em que pode haver esse crime. Submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, fazer o cara trabalhar 20 horas por dia. Mas, professor, eu conheço um cara que ele gosta de trabalhar 20 horas por dia porque ele recebe por hora e aí ele quer trabalhar mais. Não, então não há escravidão, porque aí é a vontade dele. A gente está falando de crimes contra a liberdade individual. Se o empregador impõe que se trabalhe em jornada exaustiva, aí pode haver o crime de redução à condição análoga de escravo, beleza? Mas se a pessoa queria trabalhar desse jeito, é problema dela. Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, então, condições degradantes de trabalho, insalubres, sem higiene, é uma outra maneira, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Imagina aquela situação, pessoal, isso acontece demais em áreas rurais. Tem lá o dono da fazenda, vai uma pessoa trabalhar para ele, com a família, ele diz o seguinte, olha, toma aqui a casa, toma aqui comida, você vai ter aqui comida à vontade, mas o aluguel da casa por mês é R$1.000 e a comida à vontade R$500 por mês. O cara, beleza, tranquilo, R$1.500. Pois é, e o seu salário é o salário mínimo, R$1.000, vamos dizer. Então, veja bem, o rapaz que trabalha para essa fazenda, ele vai ter uma despesa fixa mensal de R$1.500 e só vai receber R$1.000. Ele constantemente será um eterno devedor para o seu empregador. E isso, se o empregador condicionar ao pagamento da vítima, ele vai estar tolhendo a liberdade do seu empregado e, portanto, cometerá o crime do artigo 149. Beleza, pessoal? Então, muita atenção, é um crime de forma vinculada e a lei já traz para a gente aqui as hipóteses, as formas como esse crime pode vir a ocorrer. Muito bem, olha só a pena, é um crime grave, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência, concurso material obrigatório, se for um caso em que há violência. Pessoal, muito importante, de quem que é, vamos entrar aqui rapidamente em direito processual penal. Competência para esse crime, em regra, será da Justiça Federal. Tá bom? Porque a Justiça Federal é responsável por apurar crimes contra a organização do trabalho. Artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. Entretanto, já decidiu, a Justiça já decidiu, lá o STF, RS 541627 do Pará. Vocês podem ver no informativo 524. Pessoal, só estou na dúvida aqui, acho que foi o STJ, tá bom? Deixa eu só corrigir. E aí seria um RESP isso daqui. Mas, de qualquer maneira, a Justiça já decidiu no sentido de que, se for uma vítima somente, aí esse crime vai cair para a Justiça Estadual. Beleza, meus amigos? Então, atenção aqui em relação a essa competência, porque sempre que cai penal, cai processo penal, a gente precisa entender essa competência desse crime específico do artigo 149. Muito bem. Olha só as formas especiais que nós temos aqui. O parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem? Porque quando fala mesmas penas, incorre quem? São figuras equiparadas. Quem? Se o fim de retê-lo no local de trabalho. Pessoal, obviamente que isso daqui vai tolher a liberdade da pessoa, ou seja, ele não pode usar bicicleta, não pode usar ônibus, não pode usar caminhão, não pode usar nenhum meio de transporte. Por quê? Porque para que ele não saia do estabelecimento, daquele local de trabalho. Ou seja, obviamente que isso daqui é uma redução à condição análoga de escravo, tá bom? Então, mesma pena, 2 a 8 anos nesse caso aqui do parágrafo 1º, inciso 1º. Olha o inciso 2º. Mantém vigilância ostensiva, nas mesmas penas incorre quem? Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Mesma finalidade aqui do inciso 1º.
né? Então, só que nesse caso, o inciso segundo, deixa pessoas com vigilância ostensiva no local, ou então retém a documentação do trabalhador, do empregado, para que ele não saia do local de trabalho, não saia daquela região. Pessoal, claro que isso daqui pode acontecer numa área urbana? Sim, pode acontecer, mas é extremamente raro. Isso daqui é muito mais comum de ocorrer nas áreas rurais, distantes dos centros urbanos, beleza? Que às vezes, pessoal, tem locais que o pessoal trabalha aí que não tem nenhuma cidade perto, não tem como a pessoa sair de lá. E o empregador, sabendo disso, tolhe a liberdade dela para que ele continue trabalhando lá, e isso vai ser uma condição análoga à de escravo. Muito bem, finalizando, parágrafo 2º, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra o adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Aumento de metade nessas hipóteses aqui do parágrafo 2º. Beleza, pessoal? Então, muita atenção a esse crime. É um crime que, às vezes, é cobrado principalmente nos concursos federais, exatamente por se tratar de uma competência em regra da Justiça Federal, como a gente viu aqui. Beleza? Com isso a gente finaliza mais um módulo. Na próxima aula a gente continua nossos estudos de crimes contra a liberdade individual. Até lá, meus amigos!